Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Esperanza Bueno e hoje nós vamos falar sobre corte de laços. Ultimamente é muito comum se ver na internet vídeos, principalmente de velas, né, com um fio, seja barbante, em torno delas e alguns outros elementos como uma espada de São Jorge, tesoura, sal grosso, e o propósito é sempre um corte de laços. Mas o que é isso? Vamos entender de uma maneira mais ampla e ver minuciosamente o que são os cortes de laços. Começando pelos laços já existentes. Laços que já existem e que vão existir independente de qualquer coisa. O primeiro, o laço que todo ser humano tem com todo ser humano. Então, como todo ser humano tem o mesmo ancestral comum, ou seja, a gente evoluiu do mesmo ser, é como se basicamente, bem mais ou menos, tá? Todo ser humano fosse primo. Por isso que é muito comum também você ver pessoas dessa parte mais mística, mais esotérica, usando o termo do entrelaçamento quântico, que basicamente fala sobre todo ser humano estar ligado, né, estar entrelaçado de algum modo. São laços que já existem, laços que não podem ser quebrados, né? São laços de ancestrais comuns ou do ancestral comum, então esse definitivamente não dá para romper. Outros laços que já são existentes, o laço de mãe e filho, laço de pai e filho, laço de irmão, que já são laços sanguíneos. Esses também não dá para romper, mas dá para reduzir a influência desses laços. Vamos falar de uma maneira mais espiritual, que aí já entra no tema de como fortalecer ou reduzir, né, ou enfraquecer esses laços, que seria como? Você fortalece laços convivendo com pessoas, fortalece laços namorando com pessoas, falando com pessoas, mesmo que não seja um assunto muito profundo, não tenha aquela influência muito grande sobre a sua vida, mas até todos os dias um bom dia já é o suficiente para você estar fortalecendo um laço aí, um laço energético. Isso significa que cada pessoa que você tem contato, que você vai fortalecendo os laços, tem algum tipo de influência sobre a sua energia, ao mesmo tempo que você vai ter algum tipo de influência sobre a energia dela. Inclusive, convido você a ler o meu post no Instagram, que o nome é Sexo é Casamento. Também fala um pouco mais sobre essa influência que os laços têm nas pessoas. Para enfraquecer esses laços, é a mesma lógica, só que é contrário, né? Reduzindo o contato, falando menos, se afastando, não tendo contato, inclusive, com pessoas que são ligadas a essa pessoa que você quer enfraquecer o laço, justamente porque essas pessoas que já são ligadas a essa pessoa carregam fragmentos da energia dela, né? Carregam fragmentos desse laço que já foi aprofundado uma vez e que agora precisa ser enfraquecido. Então, o ideal é justamente este afastamento para ter contato mínimo possível com a energia da pessoa, que faz com que o laço naturalmente seja enfraquecido. Esse tipo de laço é como se fosse um laço artificial. Ele é criado, ele é feito por cima desse laço natural que todo ser humano tem, que é justamente do ancestral comum. Esse tipo de laço já é o laço que pode romper. E é o laço que inclusive influencia os seus sonhos, as suas ações, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Voltando, né, ao assunto que tá muito comum agora vocês verem corte de laços, principalmente na internet, qual o propósito desse corte de laços? Geralmente, né, entre pessoas que tinham um relacionamento amoroso, né? Geralmente. Mas pode-se fazer corte de laços para toda qualquer pessoa e para tudo. Inclusive, é possível ver também, corte de laços com a pobreza, corte de laços com um pacto de não sei o que lá, pacto de família, maldição hereditária, enfim, dá pra fazer esses laços justamente por causa disso que eu acabei de explicar, que são laços artificiais, eles foram criados, não são laços inatos, digamos assim, que estão fora do nosso controle. Esses já estão no núcleo de dentro do nosso controle. E aí dá pra cortar esses laços, seja, né, nessas ritualísticas que é comum de se ver, né, com as velas,
que é tudo ali arquetípico, simbólico, mas que gera, assim, um efeito, que reverbera, assim, um efeito no universo, seja pedindo para um espírito que trabalha esse tipo de coisa, como, por exemplo, o Olímpico Aratron, né? Que trabalha karma, laços, dá para pedir, dá para encerrar esses assuntos, dá para cortar. É algo que particularmente eu gosto bastante de trabalhar, porque no corte de laços, né, o pós-corte de laços, praticamente no mesmo dia, a pessoa já começa a sentir a própria energia sendo revitalizada. E por quê? Porque quando se tem um laço aprofundado com alguém, há uma troca. A pessoa vai puxar da sua energia e você vai puxar da energia dela. Então ali você está liberando energia, jogando energia para fora. Quando esse laço é cortado, ele é rompido, a sua energia ela passa a ser totalmente sua, você passa a usufruir em toda a integridade, a sua energia em toda a integridade. Então vai voltando a vitalidade. É normal que haja também melhora do sistema imunológico. Então, tipo assim, a pessoa vive doente, tendo contato com alguém, e aí ela cortou, e aí agora vive melhor, tem mais disposição, tem mais vigor, a saúde já tá mais forte, justamente por causa dessa troca energética que acontece no aprofundamento dos laços. Além disso, é possível sentir alguns outros casos, né? Casos e casos. Mas existem casos também que a pessoa sente uma tristeza enorme, uma tristeza absurda, tipo assim, fundo do poço. Por quê? Principalmente em relações muito antigas, de muito tempo. Também convivência familiar muito antiga, né? Que durou muito tempo. Por que acontece isso? Que o corpo energético, né, o corpo astral, ele já se acostumou com a existência daqueles laços ali. E com o passar do tempo, ele entendeu, ele passou a entender esses laços como parte dele. E aí, essa hora, tipo assim, romper o laço é como se sentisse uma chicotada, como se esse laço que, tipo assim, já tava estreito, né, fino, imagine um elástico. Então, um elástico bem esticado, então o laço já tava estreito, já tava fino. E aí cortou e deu um chicote, uma reverberada em ambos os lados. Acontece, inclusive é o mais comum, né? Principalmente quando tem um lado que não quer deixar os laços, que não quer largar. Então na hora que é feito, os dois lados sentem como se fosse uma chicotada. Então dá muita tristeza. Aí já vem a questão dos sonhos pós do corte, né? Que aí começa a sonhar muito com a pessoa, lembrar muito da pessoa. Também tem já uma baixa aí na energia, na saúde, porque além desse chicote, né, é um corpo que não está acostumado, que desacostumou com a energia sendo integralmente sua. Então aí já é um processo de readaptação. E como as nossas emoções também estão muito mais ligadas ao nosso corpo etérico, porque é o lado mais sutil do ser humano, começa também, né, natural que comece um conflito entre a mente racional, né, a intelectual, com a mente emocional, depois desses cortes de laços. Mas assim, o ideal é justamente passar por isso. Aí já vem porque tudo é por meio de sacrifício, gente, não tem jeito. É a melhor evolução só por meio de sofrimento. E essa é a etapa do sacrifício, do corte de laços, que aí vai ter que fazer a sua mente racional pensar acima do emocional, trazer com gentileza a compreensão de que é melhor assim, que a sua energia agora é totalmente sua, o que da pessoa vai ser somente da pessoa e o que é seu vai ser totalmente seu. É definitivamente libertador, eu recomendo, principalmente após relacionamentos amorosos, né? Porque relações sexuais são casamentos e, novamente, recomendo ler o meu post no Instagram, @jornadafeiticeira, falando sobre isso, né? O nome do post já é Sexo é Casamento. Justamente por esse aprofundamento de laços, quando ocorre a relação que está trabalhando intimamente no laboratório químico, é muita troca de energia direta. Então, aprofunda de uma maneira mais intensa. Também pode, sim, cortar laços com a pobreza. Tá certo que a nossa concepção de pobreza é interessante, né? Porque a gente tem a tendência, o ser humano moderno, o ocidental, tem a tendência a ver essas coisas como coisas fora da gente, né? Como se fossem pessoas fora da gente. Tá tudo bem, né? São anos de desenvolvimento desse tipo de crença. Mas essa questão de corte de laço com a pobreza, por exemplo, não é que necessariamente está cortando com a pobreza, mas você está cortando com os votos de pobreza. Aí já é uma coisa, tipo assim, hereditária, que alguém, numa vida passada, na sua família fez voto com a pobreza e aí acabou indo pra você, e aí nessa sua vida, né, você decidiu desvincular
Então não é necessariamente, tipo assim, estou cortando laço com a pessoa pobreza, né? Dessa hereditariedade e é natural também que você passe a receber gradualmente, e isso demora, tá? Não é de um dia para o outro, podem se levar anos também, dependendo do quanto você coloca energia ali para que isso aconteça, mas gradualmente você vai recuperando também um certo grau de energia de prosperidade que foi deixado nas vidas, né, que houve o laço, que houve o voto de pobreza. É interessante, né, pensar assim. E gradualmente você vai recebendo isso, gradualmente você vai se alimentando de coisas que possam colaborar mais para isso, né? E se conhecimento é poder, conhecimento também é prosperidade. Então é natural que você vá se interessando por assuntos que alimentem a sua alma de uma forma que seja positiva para você. Bom, não é um tema tão extenso, o corte de laços assim. Na verdade, é basicamente isso. É interessante ver o processo, acompanhar. É mais interessante, na verdade, você acompanhar o processo pessoalmente, vivendo um corte de laços, né, ou observando alguém passar por efeitos de corte de laços. Mas é uma etapa, né, uma parte teórica que é importante de se entender. E agora que acabamos o tema principal do vídeo, vamos a avisos extremamente importantes. É importante que vocês não percam. Primeiro, falando um pouco sobre a nova era de Jornada Feiticeira, a Era Sangratra. Era que tem nome, era que tem sigilo, era forjada por arte e sangue. Inclusive tá aqui o sigilo da Era Sangratra, com muito orgulho, muito prazer, estou trazendo para vocês. Vão ter mais vídeos embasados em arte, né? Um estilo aí mais novo, mais original, pegando já a base que eu tenho, que é a dança do ventre, então é interessante que vocês acompanhem isso lá na minha conta do Instagram, que é Jornada Feiticeira. A gente vai ter também o ritual coletivo com a inteligência de Júpiter, Ju Fiel. Esse ritual coletivo vai acontecer no dia 9 de outubro de 2025, ou seja, mais ou menos daqui 2 semanas, quinta-feira. Então, quiser mais informações, quiser fazer a reserva dessa vaga, é só entrar em contato comigo pelo Instagram. Tem mais uma observação interessante, é que nessa nova era, os meus atendimentos são semana sim, semana não. E se quiser, né, saber mais informações sobre a nova era Sangratra, tem um post fixo lá no meu Instagram, que também tá explicando tudo mais detalhadamente. Só que semana sim, semana não. Ou seja, uma semana eu tô disponível, já coloco lá nos stories agenda aberta, e outra semana eu não tô disponível, então é tempo de maturar aí as energias e também de eu descansar, seja espiritualmente, seja psicologicamente, enfim. Ainda tô trabalhando com velas perfumadas, né, que são diferentes das velas aromáticas. As velas perfumadas, elas são feitas em parafina, são velas que não tem um molde, não são como um vidrinho, o aroma ele já é mais leve do que de uma vela aromática. E vai acontecer um sorteio em breve no meu Instagram de um kit completo de velas perfumadas de Jornada Feiticeira, e eu espero a sua colaboração. Por fim, contrato de ritualística de leitura de tarot, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, que vai estar aí na descrição, ou pelo Instagram. E também Goetia e serviços densos estão sendo evitados. Não estou mais trabalhando com... não é que eu não esteja mais, mas está sendo evitado, definitivamente. Comparado ao que eu trabalhava antes, quase nada, diria que menos de 1%. Serviços densos também são evitados. E é isso, seja muito bem-vindo à Era Sangratra, muito bem-vindo à Era Sangratra. E é um prazer te ter por aqui.